O que é o GBAS? O GBAS, abreviação de Ground Basic Augmentation System, ou, traduzindo literalmente, Sistema de Aumentação Baseado em Solo, é um sistema de correção dos sinais dos satélites do GNSS para diminuir os erros de refração e interferência ionosférica. Atualmente, sua principal aplicação é a aviação. Para entender melhor esse sistema, vamos falar sobre o histórico dos sistemas de posicionamento nesse setor. Desde a década de 40, a aviação tem feito uso de um sistema baseado em sinais de rádio de alta frequência, o ILS. O ILS, Sistema de Pouso por Instrumentos, surgiu da necessidade de se executarem pousos em áreas de visibilidade limitada. Esse sistema, apesar de ter sido um avanço, ainda apresenta grandes limitações. A tecnologia de transmitir em alta frequência é facilmente acessível, o que gera um risco de interferência por ondas piratas. Além disso, o ILS exige amplas áreas ao redor da pista e possui um custo bastante elevado. A ascensão do Sistema de Navegação por Satélites, GNSS, trouxe um certo ganho de precisão para a navegação aérea. Porém, até mesmo a aplicação desse sistema é limitada nesse setor. Os maiores erros do sistema referem-se, geralmente, à altitude, o que inviabiliza, na prática, os sistemas de aproximação e pouso de precisão baseados exclusivamente em satélites. Visando a viabilização do GNSS, surgiu o sistema GBAS, que consiste em antenas de correção de verificação dos sinais. Essa correção diferencial aumenta a precisão da navegação por GNSS, a ponto de substituir o ILS. Essas antenas ficam situadas em terra e simulam um satélite, verificando a acurácia dos equipamentos e a precisão dos sinais, dentro das margens de segurança atualmente oferecidas pelo ILS. O subsistema de solo do GBAS compõe-se de estações de referência de distância, estação VHF difusora de dados, estação de monitoração de integridade e estação base de processamento, que agem de forma integrada para realizar as correções. As estações de referência de distância recebem os sinais dos satélites disponíveis e provêm os dados de pseudodistância para a estação base de processamento. A estação base de processamento processa os dados e calcula os erros de pseudodistância, incorpora os dados de fontes de distâncias disponíveis relativos ao GBAS, do segmento de aproximação final e dos efeitos atmosféricos, e elabora as mensagens digitais a serem enviadas às aeronaves pela estação VHF difusora de dados, dentro da sua faixa de cobertura. A estação de monitoração de integridade monitora o estado operacional e a integridade dos elementos do subsistema de solo do GBAS. O conteúdo das mensagens, os sinais emitidos pela estação VHF difusora de dados e a qualidade dos erros de pseudodistância obtidos. Outra função dessa estação é impedir que mensagens que possam conter informação enganosa sejam enviadas às aeronaves. Quais são as vantagens do GBAS em relação ao ILS? Em primeiro lugar, vem o custo. Instalar um GBAS é muito mais barato que instalar um ILS, o que possibilita sua instalação em aeroportos menores e ou com baixa demanda de aeronaves, passageiros ou cargas. Outra vantagem é que o sistema pode ser utilizado dentro de um raio de 23 milhas náuticas, ou aproximadamente 43 km. Atualmente, o sistema não se encontra completamente regulamentado no Brasil, estando ainda em fase de testes. Nos Estados Unidos e na Europa, seu uso já está regulamentado para certas categorias de risco. A tendência é que, com a evolução dos métodos de correção, o seu uso se amplifique de forma a, finalmente, poder substituir ou complementar o sistema ILS, diminuindo custos de navegação e, ao mesmo tempo, mantendo a precisão e acurácia de seu antecessor. Muito obrigado pela atenção.
Os integrantes do grupo são Arthur Matar, Ana Clara Ferrarese e Rafael Lombardo.